Olá, investidor. O meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Radar. Hoje, sexta-feira. Segunda-feira é feriado. Voltaremos na terça-feira com todas as iniciativas. Dia 4 de setembro de 2020. 19 horas com 11 minutos. Uma noite agradável. 18 graus aqui em São Paulo. Desejo desde já um excelente final de semana a todos. Muita saúde, muita paz. Na descrição dos vídeos você encontra nosso Telegram, Instagram e Facebook, o site toptraders.com.br, onde você pode assinar o Informe Cenário e tem o Seja Bem-vindo à Bolsa, para que você possa estudar, principalmente você que está chegando agora na Bolsa de Valores. Eu faço convite especial a todos para que visitem o nosso Instagram, tem na descrição do vídeo, é o toptraders@. Visitando aqui o Instagram da Top Traders, você, além de ver as nossas postagens, as imagens, tudo aquilo que a gente põe de uma maneira praticamente diária, né? Você vai conseguir ver na bio, a bio vem de biografia, né? O link para se inscrever para a Semana do Trader. Vai ser na quarta-feira que vem a aula ao vivo, 19 horas, dia 9/9 de 2020. Então, o link está aqui na bio, você clica. Você vê essa página bonita, aqui eu te vejo nos 95 mil pontos, coloca o e-mail, está inscrito, ninguém vai te vender nada. É uma aula que eu vou ensinar algumas técnicas que me levaram a colocar esse desafio aí na mídia e vamos ver se a gente acerta mais uma vez. Ok? Então é isso e vamos agora aos estudos, pessoal, com foco no fechamento aí da semana. Começar pelas bolsas americanas, tá uma noite agradável aqui em São Paulo, vou gravar muito feliz, sempre animado, sabendo que a gente agrega aos investidores. Tivemos uma queda no índice Nasdaq na semana de 3,27, algo que não acontecia há algum tempo, né? Um candle amplo com corpo vermelho. Passa uma ideia de engolfo, mas percebam que no semanal a média de 5 e a CLTA são pontos importantes. Se forem perdidos, projetaria um teste talvez de 10 mil pontos, perto da média de 21. Pelo gráfico diário, aqui no índice Nasdaq, a gente vai perceber duas situações interessantes. Primeiro, uma longa sombra inferior, isso dá uma ideia de reação. Fechou cravado na LTA e na média de 21, levemente abaixo da média de 21, e veio na região de topo anterior, aqui em 11.120. Então, teoricamente, respeitou o topo anterior, então não tem nada definido. Claro, dá a impressão que no diário também tem um enforcado fora da banda, que teve a mínima acionada, mas essa sombra inferior, ela deixa o cenário nebuloso e também incerto. Aí nós temos no índice Dow Jones duas situações interessantes. Primeiro, fechou cravado no topo anterior, 28.154, 155, fechou levemente abaixo, porém acima da média de 21 e fechou esse gap. Mas não testou a LTA. Então isso coloca algumas pulgas atrás da orelha, tanto de compradores ou vendedores. Se você conversar com quem está comprado ou vendido no momento, nenhuma das partes está confortável. Fala, não, eu estou tranquilo, tal, na minha posição. Existem várias evidências apontando para queda, inúmeras evidências ou sinais apontando para baixa. Isso não existe, então é um cenário bastante dúbio. A gente até comentou sobre o Johnny, né, que é meu aluno e foi meu aluno. Hoje não participa de tudo, mas enfim, um aluno já há muitos anos e hoje é meu sócio. E ele comentava, pô, o mercado americano não cai enquanto não fechar esse gap. Fechou. E o sinal que a gente tem aqui no semanal é uma mistura de arame, né, com Twin Towers, enfim, não é um candle tão definido, é um spinning top, né, que marcou a máxima do movimento. E qual que é o topo anterior no semanal? 27.580. Qual foi a mínima? 27.664. Então não chegou a testar o topo anterior. Então o Dow Jones indica que pode ainda haver algum espaço para cair neste fundo, neste topo,
ou até na LTA. Então não é uma situação das mais confortáveis para nenhuma das pontas. E o S&P, um big martelo aqui, veio num fundo que nós imaginávamos na 3.355, respeitou, fecha acima da LTA e também da média de 21. Então é um sinal, você olha no diário, parece um sinal de compra, um martelo tal, só que você vai no semanal, testou a máxima histórica anterior, respeitou, né, a média de 5 e a LTA, são pontos importantes, só que fica com uma cara aqui, assim como no Dow Jones, fica com uma cara de rompimento falso da máxima da semana passada, um Twin Towers também, se você considerar os corpos, então um cenário bem nebuloso. Aí nós teremos o EWZ, o ETF brasileiro negociado em Nova York. Ela conseguiu subir 0,97 na semana. Parece aqui que tem a formação de ombro, cabeça a ombro, alguma coisa nesse sentido que remete ao ombro, cabeça a ombro, né? Aí a gente vai ver aqui o gráfico diário. Claro, né, para quem pensa nos 28 dólares como alvo, fechou acima da média, é uma situação incômoda, mas eu não acho, por exemplo, também que o comprado nesse momento aqui ele está tranquilo. Se você pegar, por exemplo, o gráfico do dólar, né? O dólar, o EWZ opera de maneira inversamente proporcional ao dólar, naturalmente, né? Uma ETF brasileira negociada em Nova York. O dólar no semanal, ele caiu em 99, só que ele tocou a média de 21. Então, quando você traz o gráfico do dólar aqui, você tem um Arame Cross. Né, eu geralmente uso aqui no Broadcast, mas no Broadcast o gráfico do dólar está corrompido. Deve normalizar em breve. Aí a gente pode observar aqui no Cartesian também. Esse sinal no dólar ele se chama Arame Cross. Então assim, se o dólar que encontrou uma região de fundo, né, a gente pode marcar aqui na imagem 5.242.500. 242. Então, primeiro, ele encontrou uma região de fundo. Fez um Arame Cross. Um repique do dólar, né, seria, de repente, um sinal de uma queda para a bolsa? É uma ideia. Né? Como é que está o dólar aqui no intraday? Eu tenho um gráfico pronto aqui no que não é perpétuo. A gente tem uma cunha. A cunha foi rompida, só que esse movimento arrastado, ele tira o efeito mais explosivo do padrão. A gente pode deixar essa linha de retorno. Vamos até fazer uma linha de retorno mais bem traçadinha aqui, mais perfeitinha. Puxar a partir daqui. A gente pode encostar aqui ou colocar no primeiro ponto pós essa formação de fundo. Seria uma acumulação para explodir, só que lembra um ombro, cabeça a ombro também. Então é um cenário bastante dúbio, né? Isso em relação ao dólar, falamos do EWZ. O VIX, ele fechou no dia 28 a 22,96, fecha a 30,75. Ele veio numa região de alvo, eu até comentei que se eu tivesse comprado no VIX eu realizaria lucro. Ele faz um padrão que lembra uma estrela uma Dark Clouds, né, a tempestade à vista, nuvem negra, só que fechou bem acima aí das médias, enfim. O VIX, ele dá um sinal aqui de exaustão, mas a tendência... quando você tem uma barra dessa, como a barra de ontem, ele não chegou a penetrar a metade, né? Então,
digamos que a força compradora ela se sobrepõe. Aí a gente tem o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas. Vamos ver o DXY no semanal. No semanal nós temos um sinal, né, uma alta de 0,73, mas depois de desabar, nós temos aqui um candle que é praticamente um arame, né, o arame mulher grávida japonesa, arame de fundo. E no diário, nós temos o DXY na parte alta de uma cunha. Tem um esboço aqui de uma simetria em V, com alvo na região de 93,47, que levaria ao rompimento tanto da parte alta da cunha quanto da média móvel de 21 períodos, que é a linha vermelha que a gente tem aqui na imagem. Aí só dar uma pincelada aqui no semanal das bolsas na Europa, né? Deixa eu ver se tem algum recado da minha equipe. O que a galera tá falando aqui pra mim é pra vocês frequentarem lá nosso Instagram, participarem das postagens, seguirem, marcarem os amigos aí, que ajuda no crescimento orgânico dessa nossa rede social que está sendo movimentada aí pela nossa equipe. Então, falando da Bolsa do Reino Unido, existe uma movimentação baixista aqui, fechou praticamente na mínima da semana, caindo 2,76, perdendo suporte a 5,857. Nós temos o índice DAX, que na semana caiu em 46, mostrando que nós tivemos um rompimento falso do 13.313 e um fechamento perto da mínima também. E aí nós teremos a Bolsa de Paris, fechamento 0,76 de queda. O semanal não nos diz muita coisa, mas se a gente colocar aqui um gráfico diário, a gente vai perceber um rompimento falso 5.096, 5.073. Então a tendência é que ela toque essa LTA mais curta e até que perca essa LTA mais curta, na minha opinião, e toque essa mais longa que aqui está traçada. São duas linhas de tendência de alta aí na tela. E aí a gente pode complementar o estudo traçando algo dessa maneira. Acho que faz sentido. Tem mais pontos de toque aqui. E ela pode romper um triângulo para cima ou para baixo. Ok? E antes que eu me esqueça, eu vou dar o meu palpite para amanhã. Corinthians e Botafogo. Corinthians 3, Botafogo 0. Gols do Luan, Lucas Piton e um gol de cabeça do Cássio no final do primeiro tempo. Cássio vai lá para tirar onda e vai fazer um gol de cabeça. Ele vai cabecear para o chão, a bola vai quicar e vai enganar o goleiro. E pode me cobrar na semana que vem. E o gol do Luan vai ser de falta no ângulo. E o gol do Lucas Piton, ele vai driblar 4 jogadores do Botafogo e vai tocar para o gol de calcanhar. Então aqui a gente tem a Liga Wagner Caetano, que é a Liga dos Investidores. Eu mostro o meu time aqui. Então, eu lembro que eu falei que eu ia ficar entre os 100 na rodada passada, eu não consegui, mas agora eu já sou o número 62. De 207 cartoleiros, olha, o número 62 é um número digno, né? E aí eu vou arriscar. Nessa rodada eu vou abrir os trabalhos aqui na terça-feira, eu vou estar entre os 40 primeiros, de 207. Agora, tem os fenômenos aqui, né? Eu tô com 1.329 pontos. Na verdade, eu tô no número 82 ou tô... Não, eu sou o número 109. Pô, então eu não tô entre os 100 primeiros. Então, na próxima rodada eu vou ficar entre os 80 primeiros, então. Eu achei que eu estava em número 82. Ó, Vinícius Fernandes, 481,61 pontos. O Regis, 479. Henrique Silva, 472. O Igor Souza, 471.
André Schmidt 466, parabéns aí pra galera. E eu montei dessa vez um time imbatível. Perfeito? Então falemos da Bolsa da China. A Bolsa da China, ela passa uma impressão nesse gráfico que nós temos aí na tela de algo que remete a um triângulo. E ela fez um topo mais baixo que o anterior. Ó, o topo do dia 18 de agosto é mais alto que o topo do dia 31. Caramba, parece brincadeira. Eu fiquei esperando para gravar, tinha parado o barulho aqui na obra, os caras voltaram. Impressionante. E além de ter um topo mais baixo que o anterior, ela está perdendo uma LTA e está abaixo das médias. Não é um sinal bonito. Definitivamente. Né? Não é aquele sinal empolgante de compra plena que você fala, caramba, eu vou entrar comprando forte e tal. E aí você pega o semanal, uma queda de 1,42, que em porcentagem não diz muita coisa. A gente tem o BZQ, que ele tem sua movimentação de forma contrária à nossa bolsa vezes 2, é o MTF. Mais uma semana em queda, 2,92. Não tem nenhum grande sinal aqui no semanal, a gente está acompanhando mais por curiosidade, né, para ver se ele tem, sei lá, parece uma figura e tal. Agora, tem um martelete, né, que foi montado ontem. Se a máxima for rompida e levar as médias, poderia, de repente, ser algo que remete a uma queda aqui no Brasil e tal. E aí nós vamos ter o petróleo Brent. Vamos ver no semanal. Queda de 7,72 é um sinal importante. Como as médias estão justapostas, se perder a mínima na semana que vem, se não tiver uma reação imediata, a impressão que passa é que vem nos $37 aqui pelo gráfico semanal. E no diário, hoje tentou, não resistiu. Perdeu a LTA de fato e pelo menos o 41,41 parece o ponto a ser testado. Aí veremos o Bitcoin aí na tela. O Bitcoin teve uma semana de 9,66 de queda. Nós adiantamos o movimento aqui desde do primórdios aqui dessa movimentação de correção do Bitcoin, quando a gente teve aqui esse realmente é um padrão típico de Twin Tower, mas assim, Twin Towers agora com essa movimentação parecida com uma pinça, pessoal, você pode não comprar, mas se tiver vendido não tem sentido continuar, na minha visão. E eu vou trazer uma novidade hoje aqui, que é o Ibov em dólares, né, calculado pelo TradingView. Né, semana passada alta de 4,93, essa semana sub 0,74. É mais ou menos como o estrangeiro vê o Ibov, né? Então, tem uma movimentação bem candles amplos, depois 3 candles pequenos aqui, não diz muita coisa, sinceramente. Professor, seria um ombro, cabeça, ombro aqui? Não acredito, o gráfico não diz muita coisa por enquanto. E aí a gente parte para os nossos estudos. Já falamos do dólar. Para os estudos aqui dos ativos fixos. Na verdade, um deles eu vou fazer aqui que aí já calcula automático. Falar do IFNC, né, índice do setor financeiro. Subiu 0,29, foi o que hoje, né, no semanal, foi o que fez segurar a onda aí no mercado. 0,58. Eu estava falando justamente com o Johnny, que é meu sócio atualmente, um aluno querido. O Johnny falou, professor, isso aqui seria um mastro bandeira de queda? E se eu olhar a figura de uma forma mais ampla, eu tenho um ombro, cabeça a ombro aqui com uma neckline inclinada. Falei, olha, faz sentido, Johnny. O Johnny acerta pra caramba, né? Logo, logo o Johnny vai aparecer, vocês vão conhecê-lo.
Né, é uma ideia. Não é algo que a gente deva descartar. Uma ideia de um oco ou de um mastro bandeira aqui. E eu gosto de, quando tem alguma coisa muito importante, assim, observar em mais de uma plataforma, né? Então realmente dá essa ideia, talvez de um oco, de uma bandeira de queda, mas se começar a subir e romper as médias aqui, esse padrão, essa ideia vai por água abaixo. Então tem o FNC, tem o DI, que são os juros. Os juros fecharam em queda, porém numa região de suporte, não tem muito o que dizer aqui. A venda boa foi na Shooting Star para zerar justamente nessa região de 5.660. Foi a mínima cravada de hoje, ó, 5.660. E aí a gente vai ter Banco do Brasil. Vamos ver aqui o desempenho dos bancos. A gente parte para o gráfico lá que está mais pronto. Ó, em porcentagem, Banco do Brasil alta de 1,68 na semana. Vamos ver YouTube 4. Subiu 2,23. E BBDC4. Uma alta bacana aqui, 2,41, muito bom. Aí vamos avaliar os gráficos de forma mais minuciosa. Olha, a gente olha aqui o gráfico do Banco do Brasil. Já faz algumas sessões, 5 sessões, que resiste a essa linha reforçada em azul, né? Um sinal importante. Quase veio no objetivo de curto prazo 39,89, hoje deixa uma sombra inferior. É uma situação que teoricamente favorece mais a compra, só que não fechou acima dos 34, então não é algo convicto, né? Que você tem inúmeras variáveis apontando para o mesmo lado. Aí você pega o gráfico de Bradesco, atingiu o alvo, né, 23,43, eu teria realizado o lucro se tivesse comprado. Só que deixa um candle aqui que não é dos mais simpáticos para compra, né? Então remete a um teste de 21,58, se estiver pesado, estressa as médias aqui, vem na LTA, que é um cenário que parece o mais provável. O sinal de TUB é o sinal mais dúbio ainda, porque fechou a 2 centavos abaixo do 24,81, só que um candle vermelho com volume menor, só que segurando nas médias. É um cenário absolutamente indefinido. Se eu tivesse olhando só para os bancos, tivesse preso numa caverna ali olhando para banco, eu compraria. Mas você avaliando o IFNC e o contexto de mercado, não passa aquela segurança para você realmente, né, bater ali no ativo. E vamos ver SAMB também. Vou começar a fazer SAMB diariamente agora. SAMB consolidou fundo na região de 28 e subiu forte, rompendo uma LTB ao 29,85. Parece aqui um cenário de mundo ideal para compra. Mas será que avaliando o contexto é aí que fica a dúvida? Né? Por exemplo, num contexto de otimismo de mercado, qualquer um desses bancos, eu preferiria a SAMB, seria uma compra convicta. Mas avaliando o todo, aí você fala, mas o gráfico não desconta tudo? Desconta, só que muitas vezes tem as traps, as armadilhas. Então vamos ver como é que volta o mercado aí na terça. Ok? Aí nós vamos ter a BEV 3, que fez o que tinha que fazer, veio aqui embaixo, colocou um arame aqui para deixar algumas pulgas atrás da orelha de compradores e vendedores, veio na média. E aí vamos, terça-feira tudo pode acontecer, pessoal, são 3 dias sem pregão, né? É o caso de B3SA3, se eu tivesse vendido B3SA3, hoje eu encerraria o meu trade, porque ela dá uma ideia aqui de uma pinça com grande volume. É um ativo que pode subir mesmo que o mercado caia, se aumentar muito o volume de negócio. Acho que não faz sentido, você vem numa região de suporte, monta um doji, né, talvez uma pinça de fundo. Você pode não comprar, mas não tem sentido assumir o risco de uma venda em uma região como essa. Não faz sentido. Não. Daí, falemos aqui do BOVA11. Vamos ver o desempenho do BOVA e do... Olhar aqui no semanal. Queda de 0,90. E Bovespa queda de 0,88. Então, é um cenário extremamente complexo,
Porque lembra que eu comentei com vocês mais cedo que houve um rompimento falso no 99,06, que haveria o que aqui é uma região que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos de suporte, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela veio no extremo aqui e respeitou, fez uma sombra inferior. Ah, professor, mas tem um canal de baixa, tal. Se eu pegar a semana, fechou negativo, mas tem uma baita sombra inferior. Então é um cenário, né, extremamente complexo, ainda mais que tem 3 dias sem pregão. É o caso do Ibovespa, ele veio, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos aqui, poderia segurar, ó. Na verdade, sendo mais minucioso, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Veio na extremidade aqui e segurou. Foi a mínima do dia 20/8. É um martelo, só que o efeito do martelo é limitado. Porque aqui, por exemplo, fez um martelo também, ó. No dia 10/8. Né? E não acionou. Agora aqui, por exemplo, fez e acionou. Então depende muito, né, dos drivers e tal. E ficando 3 dias sem pregão, é difícil você apontar que vai acontecer. A mesma coisa no mini índice. O mini índice fechou abaixo das médias, só com sombra inferior, veio numa extremidade aqui, mínima do dia 20/8. Né? Quando você traz o gráfico para o intraday, hoje houve um rompimento falso do 98,520, fora da banda, dentro da banda, começou a subir muito forte, apesar do volume não ter sido tão alto, e depois um rompimento falso do 101,650, que trouxe o preço na média. É uma situação absolutamente indefinida. Muita coisa vai ser embutida no preço até terça. E aí, na terça-feira, saberemos aí o resumo da ópera. Pode ter uma abertura, de repente, para um lado e o mercado joga tudo para o outro. A questão é que, se você olhar uns 60 minutos, nós temos aqui quase uma estrela cadente com a mínima perdida, mas segurou na média. Então, cenário... Né, será que vai descer até o 99,830 aqui? E, de repente, fazer um ombro, cabeça, ombro invertido no intraday? É uma possibilidade. E quem está vendido deve zerar na parte baixa? Talvez, mas aí se passa também reto nessa região, frustra quem coloca as ordens imaginando a formação da figura, e aí estopa e pode levar o preço até abaixo das mínimas recentes. Sabe, alguma coisa mais ou menos aqui, ó. É uma ideia. Porque teve rompimento falso, né? Aí saberemos na terça. Então é isso, pessoal. Se inscreva lá no Desafio dos 95 mil pontos, tá lá no Instagram. Assista ou Seja Bem-vindo à Bolsa. Muita saúde, muita paz. Seguimos juntos, porque juntos somos mais fortes. Aí eu atualizo o Cartola na semana que vem. Vamos brincando aí, operando também, que é coisa séria. Saúde e paz a todos. Um bom feriado. Valeu!